pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aulinha de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse jogo americano bem lindo, delicado, que vai deixar a tua mesa bem bonita. E numa próxima aulinha a gente vai estar aprendendo a fazer o conjuntinho dele, que é esse porta-copos. Ele fica muito bonito, bem delicado. Para fazer esse jogo americano, eu vou estar utilizando, tá? Minhas opções, eu usei a linha Bela, desculpe, a linha Bela na cor 4, para fazer o corpo e as folhas, a agulha 2,5, então, linha Bela. A linha Bela, ela é da mesma espessura da Charme, da Círculo. A Bela é da Pinguim e a Charme da Círculo. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar substituindo pela linha Charme, tá? Eu tentei fazer com Anne, não ficou legal, ficou horrível, ficou todo molengo, todo desajeitado, não ficou legal. A Duna, ela é um pouquinho mais grossa, então vocês têm que cuidar que ele vai ficar maior, vai ficar um tamanho maior se vocês forem utilizar o Duna. Vai ficar legal, mas vai ficar bem maior, tá? Então, eu vou usar a linha Bela para fazer o corpo aqui do nosso jogo americano e o bico dele. Para as folhas, a agulha 2,5, tá, pessoal? Para as folhas, também vou usar a linha Bela na cor 2609, tá? Um verde, agulha 2,5. E para fazer as florzinhas, eu vou estar usando o Anne, que pode ser substituído pelo Camila Fashion, tá? Sem problema nenhum, ou qualquer outra linhazinha fina que vocês tenham sobrando, porque vocês podem também fazer. Eu fiz todas as minhas florzinhas de uma cor só, mas vocês podem estar fazendo elas coloridinhas também. Essa Anne aqui é a cor 9284, então é o que eu tava sobrando ali, eu resolvi usar ela. Mas, como eu falei, vocês podem pegar uma linha bem fininha que vocês tiverem ali para reaproveitar, pode fazer uma florzinha de cada cor que vai ficar muito bonito. Então, nós vamos dar início ao nosso jogo americano. Eu esqueci de falar, a agulha para fazer a flor, que vai ser com a linha Anne, é de 1,75 milímetros, tá? Então, vamos usar nossa agulha 2,5 agora com a linha Bela da Pinguim para fazer o corpo do nosso jogo americano. A gente inicia fazendo o nosso nozinho inicial e ficando assim com uma correntinha. Agora nós vamos fazer mais 59 correntinhas, ficando no final num total de 60 correntinhas, certo? Então vamos começar a fazer nossas correntinhas até ficar com um total de 60 correntinhas. Prontinho, estou com as minhas 60 correntinhas prontas. Então agora a gente vai começar a fazer nossos pontos altos. Já na nossa primeira carreira, a gente vai começar a fazer aumentos dos dois lados do nosso trabalho, tá? Então, eu vou marcar aqui onde que tá minha última correntinha e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio. Essas 3 correntinhas já vai ficar correspondendo a um ponto alto, certo? Então, eu laço meu fio, volto aqui na 4ª correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio de novo, volto aqui na mesma correntinha que tem as 3 correntinhas em um ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos na mesma correntinha, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente subiu. Esse aqui já é o nosso primeiro aumento. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre correntinha de base, até chegar aqui no final da minha carreira, na minha última correntinha, onde eu vou fazer o meu segundo aumento, que vão ser 3 pontos altos nessa mesma correntinha, mas eu mostro para vocês quando chegar aí. Então, agora nós vamos fazer ponto alto sobre correntinha de base. Cheguei, então, aqui na minha última correntinha. Para ficar igual aqui no início, nós vamos fazer então aqui na última correntinha o nosso aumento, que vão ser 3 pontos altos na mesma correntinha. Então, eu laço meu fio, venho aqui na minha última correntinha e faço um ponto alto,
laço o fio novamente, faço meu segundo ponto alto, laço o fio novamente, faço meu terceiro ponto alto. Então, a gente ficou com um aumento no início da carreira e no final da carreira. Nós vamos ficar com um total de 64 pontos altos. Vira nosso trabalho e vamos subir. Nós vamos fazer novamente aumento no início e no fim. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. E nós vamos voltar aqui no primeiro ponto de base, que é onde tem as 3 correntinhas, e vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, laço o fio, volta aqui no primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto alto, que vai ser o segundo ponto alto, contando com as 3 correntinhas. Laço o fio novamente, volta aqui no primeiro ponto de base e faz mais um ponto alto, fazendo assim o nosso terceiro ponto alto de aumento aqui no primeiro ponto de base. Agora a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto de base. Tá? Então, laço o fio, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Laço o fio, próximo ponto alto, um ponto alto. Laço o fio, próximo ponto alto de base, um ponto alto. E vai seguindo assim até o final da carreira. Cheguei então aqui no final da minha segunda carreira, aqui naquelas 3 correntinhas que correspondem ao ponto alto que a gente fez no início. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu segundo aumento da carreira. A gente tem o primeiro aqui no início e o segundo no final. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas do início e vou fazer nela 3 pontos altos. 1, laço o fio, volto na mesma correntinha de base, faço o segundo ponto alto. E agora o terceiro ponto alto, tudo no mesmo ponto que é o último ponto da nossa carreira anterior, que são aquelas 3 correntinhas. Então, a gente vai, como a gente fez 2 aumentos de um lado, 2 aumentos do outro, nós vamos terminar a nossa carreira com 68 pontos. Agora, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa por mais 8 carreiras. Então, até a gente vai ficar com 10 carreiras com aumentos. Então, é a mesma coisa. Nas próximas 8 carreiras, a gente vai fazer exatamente igual ao que a gente fez nessas 2 carreiras. Um aumento no início de 2 pontos altos, um aumento no final de 2 pontos altos. Então, a gente faz no primeiro ponto de base 3 pontos altos e no último ponto de base 3 pontos altos, fazendo assim os nossos aumentos. E em cada carreira a gente vai aumentar 4 pontos altos, certo? Então, a gente vai repetir nas nossas próximas 8 carreiras a mesma coisa que a gente fez nessas 2 carreiras, ficando com um total de 10 carreiras com aumento. Então, a gente sobe as 3 correntinhas, vem aqui no primeiro ponto de base e vamos fazer o nosso primeiro aumento, que são, então a gente vai fazer mais 2 pontos altos nesse primeiro ponto de base, contando com as 3 correntinhas, 3 pontos altos. Depois a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base até chegar no último ponto alto da nossa carreira e fazer exatamente como a gente fez aqui no primeiro. Faz os 3 pontos altos no último ponto alto de base, fazendo assim os nossos 2 aumentos da carreira. Nós vamos trabalhar dessa forma, como eu falei, 10 carreiras, mais 8 carreiras, contando com essa que a gente iniciou. Então, a gente vai ficar num total de 10 carreiras com aumento, tá? Eu não vou mostrar carreira por carreira, porque é exatamente igual ao que a gente fez até agora, sempre fazendo os aumentos no início e no final da carreira. Então, no início a gente faz no primeiro ponto, repetindo, tá? Para não ter dúvidas. No primeiro ponto de base, a gente vai subir as 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, e a gente vai fazer mais 2 pontos altos
no mesmo ponto de base, que é o do início, totalizando assim 3 pontos altos em um ponto só e fazendo os 2 pontos de aumento. Depois a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base até o último ponto aqui de base, que são aquelas 3 correntinhas da carreira anterior. Aqui na terceira correntinha a gente vai fazer 3 pontos altos, fazendo assim o nosso aumento, certo? Então vou fazer mais 8 carreiras dessa forma, ficando com um total de 10 carreiras e volto para a gente dar continuidade no nosso jogo americano. Pronto, pessoal, minhas 10 carreiras de aumento pronta. Aqui, no final da 10ª carreira, eu terminei com 100 pontos altos, certo? Então, eu fiz aumento em todas as minhas 10 carreiras, terminando aqui com 100 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar em carreiras sem aumentos. Então, cá meu pontinho. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto alto. Então, a partir de agora, por 8 carreiras, nós não vamos fazer nenhum aumento. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto, e vou seguindo dessa forma até o final da nossa carreira. Sempre um ponto alto sobre cada ponto de base. Lembrando, nessa carreira não vai ter nenhum aumento. Pronto, minha primeira carreira sem aumento e a 11ª do trabalho. Então, essa foi nossa primeira carreira sem aumento. Agora, eu vou trabalhar mais 7 carreiras sem aumento algum, sempre igual a essa última, ficando com um total de 8 carreiras sem aumento. Então, a gente vai fazer mais 7 carreiras sem aumento nenhum. Vem aqui, sobe as 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, tá? Vira o trabalho, vem aqui no segundo ponto alto de base e começa fazendo ponto alto sobre ponto de base. Então, exatamente igual à última carreira que a gente fez. Então, eu vou trabalhar mais 7 carreiras, exatamente igual à última, sem aumento algum, sempre com os 100 pontos altos, ficando num total de 8 carreiras sem aumento, certo? Então, eu vou fazer as minhas próximas 7 carreiras que faltam e damos continuidade no nosso jogo americano. Pronto, minhas carreiras sem aumento já estão terminadas, então foram 10 carreiras com aumento e 8 carreiras sem aumento. Agora a gente vai começar a fazer o outro lado. Para ficar igual a esse que teve aumento, a gente vai começar a diminuir. Então, da mesma forma que a gente fez 10 carreiras com aumento, a gente vai fazer 10 carreiras com diminuição. Como nós vamos fazer nossas carreiras com diminuição? Vamos subir aqui 1, 2 correntinhas, laço fio, vem aqui no próximo ponto alto de base e vamos fazer somente um meio ponto alto. Por quê? Para fazer as nossas diminuições, nós vamos fazer no início e no fim 3 pontos altos fechados juntos. Então, subi 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo ponto alto de base e vou fazer um meio ponto alto, deixando sim a última alcinha na agulha. A gente ficou com 2 alcinhas. Agora, laço o fio, vou no próximo ponto alto de base, ou seja, o terceiro ponto alto de base, e vou fazer a mesma coisa. Puxo o meu fio, tiro a primeira alcinha. Agora eu fiquei com 3 alcinhas na agulha. Agora eu vou tirar tudo de uma vez só, fazendo assim a nossa primeira diminuição, que são os 3 pontos altos fechados juntos. Vou trabalhando ponto alto sobre ponto de base até o final da minha carreira, aonde eu vou fazer a minha segunda diminuição, que vão ser os 3 pontos altos fechados juntos. Cheguei então aqui nos 3 últimos pontos aqui da minha carreira, então eu vou fazer a minha segunda diminuição da carreira. Laço meu fio,
venho aqui no ponto alto de base e faço um meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio novamente, vou no próximo ponto alto de base, puxo meu fio, tiro uma vez e deixo a última alcinha na agulha. Agora, no terceiro ponto de base, aqui nas correntinhas da carreira anterior, venho aqui na terceira correntinha, puxo meu fio, tiro uma vez, ficando com 4 alcinhas na agulha. Agora, eu tiro tudo de uma vez só. Vamos para nossa segunda carreira de diminuição. Então, viramos nosso trabalho, vamos subir uma, 2 correntinhas, que vai ser naqueles 3 pontos altos, o ponto daqueles 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou pular agora os 3 pontos altos fechados juntos, vou no próximo ponto de base e faço a mesma coisa. Puxo meu fio, tiro uma vez, deixo a última alcinha na agulha. Laço, vou no próximo ponto de base, puxo meu fio, tiro uma vez, ficando com as 3 alcinhas na agulha. Agora, a gente tira tudo de uma vez só, fazendo assim a primeira diminuição da nossa segunda carreira. Vou novamente trabalhando ponto alto sobre ponto de base até chegar no final da nossa carreira. Cheguei então aqui no final da nossa carreira, onde a gente vai fazer a nossa segunda diminuição. Então, diminuição no início e no fim. Aqui no fim, a gente vai vir no próximo ponto alto de base e vai fazer a mesma coisa que a gente fez no início, ó. Puxa o fio, tira uma vez, deixando a última alcinha na agulha. Vem no próximo ponto alto de base e faz a mesma coisa, deixando a última alcinha da agulha. Laço o fio. Agora, a gente vai vir aqui, ó, naqueles 3 pontos altos fechados juntos da carreira anterior, que eles ficam correspondendo a um ponto alto. Então, coloca a agulha, puxa o fio, tira a última alcinha. A gente vai ficar com 4 alcinhas na agulha. Agora, a gente tira tudo de uma vez só. Então, vocês podem perceber, no início, como é o início da carreira, a gente fica só com 2 alcinhas na agulha, com 3 alcinhas na agulha na hora de tirar os 3 pontos altos fechados juntos. E no final da carreira, a gente fica com 4 alcinhas na agulha na hora de tirar os 3 pontos altos fechados juntos. Agora, como aqui a gente fez um total de 10 carreiras com aumento, então aqui a gente vai fazer o total de 10 carreiras com diminuição. A gente já trabalhou 2 carreiras com diminuição, nós vamos continuar fazendo as próximas 8 carreiras exatamente iguais ao que a gente fez essas 2, ficando então com um total de 10 carreiras com diminuição, certo, pessoal? Então eu vou terminar as minhas 8 carreiras com diminuições no início e no fim, para a gente dar continuidade no nosso jogo americano. Pronto, terminei as minhas 10 carreiras com diminuição. Então, a gente ficou com um total de 28 carreiras, 10 com aumento, 10 sem aumento e... desculpa, gente. 10 com aumento, 8 sem aumento e 10 com diminuições, certo? Então, ficamos no total de 28 carreiras. Como a gente começou com 60 correntinhas, aqui a gente vai terminar com os 60 pontos altos. Lembrando que no início tem os 3 pontos altos fechados juntos que correspondem a apenas um ponto alto. E aqui no final da carreira também tem os 3 pontos altos. Então, no total, vai ficar 60 pontos altos. Agora, vamos dar continuidade. Mesma linha, nós vamos subir uma correntinha e vamos voltar aqui nos 3 pontos altos fechados juntos, que é o pontinho do cantinho, e nesse ponto alto aqui, que são os 3 pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Nós vamos rodear todo o nosso trabalho com pontos baixos. No final, a gente vai ficar com 280 pontos baixos. Então, agora a gente vem aqui no ponto alto, aqui no palitinho aqui do ponto alto, tá? E nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2.
Vamos vir aqui no ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. No palitinho aqui do ponto alto, 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, 2 pontos baixos. Nós vamos fazer assim até chegar aqui na parte onde não tem aumento aqui no nosso trabalho. Então, a gente vem no ponto alto e faz um ponto baixo. Daí a gente vem no palitinho do ponto alto e faz 2 pontos baixos. Um ponto baixo no ponto alto, 2 pontos baixos no palitinho. Eu vou fazendo assim até chegar ali na parte onde começa as carreiras sem aumento. Pronto, fiz tudo a minha primeira lateral, que a gente tinha as diminuições. Então, como eu falei, no ponto alto a gente faz um ponto baixo, no palitinho do ponto alto a gente faz 2 pontos baixos. Cheguei então aqui na parte das carreiras sem aumento e sem diminuição. Nós vamos vir aqui no ponto alto, então no primeiro ponto alto, e vamos fazer 2 pontos baixos para fazer a nossa voltinha. Agora, aqui nessas 8 carreiras sem aumento e diminuição, nós vamos ir no palitinho e nós vamos fazer um ponto baixo somente, exceto aqui na quarta carreira, que para dar certo os 280 pontos baixos no final, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, a gente vem aqui no primeiro palitinho dessas 8 carreiras sem aumento e fizemos um ponto baixo. Vem aqui no ponto alto e faz um ponto baixo. No palitinho do segundo ponto alto das carreiras sem aumento, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Novamente no palitinho, um ponto baixo. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Agora chegamos aqui na quarta carreira sem aumento e diminuição. Nesse palitinho a gente vai fazer 2 pontos baixos. Para que isso? Como eu falei, para que quando chega aqui no final a gente consiga terminar direitinho com os 280 pontos baixos que a gente precisa para a próxima carreira dar certo. Agora eu venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, no palitinho um ponto baixo, aqui no ponto alto um ponto baixo, no palitinho um ponto baixo. Aqui no ponto alto, um ponto baixo, no palitinho, um ponto baixo. Novamente, aqui agora na última carreira, sem aumento e diminuição, um ponto baixo no ponto alto e no palitinho do ponto alto, um ponto baixo. Cheguei então aqui no ponto alto, que vai começar as nossas diminuições aqui. Então, aqui nesse ponto alto eu vou fazer 2 pontos baixos para fazer a nossa voltinha, ó. Vai ficar como a gente fez aqui, agora a gente vai fazer do outro lado. Então, a gente vai vir no palitinho, toda essa carreira aqui é um ponto, toda essa parte aqui é um ponto baixo no ponto alto, e no palitinho do ponto alto são 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no palitinho e faço 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo, no palitinho, 2 pontos baixos. E vou fazendo assim, até chegar aqui, onde a gente começa a nossa outra lateral. Prontinho, fiz todo esse lado, como eu falei para vocês, um ponto baixo no ponto alto e 2 pontos abaixo no palitinho. Chegamos aqui na nossa voltinha, então a gente vai vir aqui no ponto alto e nós vamos fazer 2 pontos baixos para fazer a nossa voltinha. Agora nós vamos seguir por toda essa lateral fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então a gente vai seguir até aqui no cantinho, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base.
Prontinho, fiz toda a minha outra lateral, então, com pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto alto de base aqui, então, que vai ser a nossa voltinha. A gente vai vir nele e vai fazer 2 pontos baixos. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui nessa lateral. Então, no palitinho do ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. No ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Palitinho, 2 pontos baixos. Ponto alto, um ponto baixo. Então, essa lateral toda vai ser exatamente como a gente fez a anterior. Chega aqui aqui onde termina os pontos altos com aumento, ou as carreiras de aumento, a gente faz 2 pontos baixos aqui no ponto alto de base, e depois nas carreiras sem aumento, a gente vai fazer no palitinho somente um ponto baixo no ponto alto, exceto na quarta carreira que a gente faz 2 pontos baixos no palitinho. Então, a gente vai fazer essa carreira toda exatamente, esse lado todo, exatamente como a gente fez o outro, tá? Então, aqui eu vou fazendo um ponto baixo no ponto alto, 2 pontos baixos no palitinho. Pronto, terminei esse ladinho, então eu cheguei aqui nos pontos altos nas carreiras sem aumento, tá? Vamos vir aqui no ponto alto, vamos fazer 2 pontos baixos para fazer a nossa voltinha. Agora, a gente vem aqui no palitinho do ponto alto, faz um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, no palitinho, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, no palitinho, um ponto baixo e no ponto alto, um ponto baixo. Cheguei na quarta carreira sem aumento e diminuição, então eu vou vir aqui no palitinho e vou fazer 2 pontos baixos. Agora, recomeço até terminar as carreiras sem diminuição ou aumento, fazendo no ponto alto um ponto baixo, no palitinho um ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar ali nas carreiras que começa a fazer as diminuições. Pronto, eu cheguei. Então, aqui a gente vai começar, vocês vão reparar, a gente vai começar a fazer as diminuições, as 10 carreiras com diminuição. Então, eu venho aqui no ponto alto e faço os 2 pontos baixos da voltinha. Agora, eu vou no ponto alto aqui e faço os 2 pontos baixos. Quer dizer, no palitinho, desculpa, e faço os 2 pontos baixos. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. No palitinho, 2 pontos baixos. Prontinho, cheguei então aqui, fiz toda essa minha lateral. Ele fica bem bonitinho, bem ajeitado. Agora, nós chegamos aqui nos pontos altos, então a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto e vamos fazer 2 pontos baixos, que é a nossa, para fazer a voltinha. E agora, a gente continua fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Sempre até o final, ponto baixo sobre ponto de base. Pronto, cheguei no final da minha carreira, então vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no início da nossa carreira e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Prontinho. Então, como eu falei para vocês, eu terminei com 280 pontos baixos. Agora, nós vamos subir 1, 2 correntinhas, laço o fio, volta aqui no primeiro ponto baixo de base e vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, puxa o fio, tira uma laçada, agora a gente tira tudo de uma vez só. 2 correntinhas, laça o fio, volta aqui no primeiro ponto baixo de base e nós vamos fazer mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, puxa o fio, tira
uma vez e deixa na agulha. Novamente, laça o fio e colocamos no primeiro ponto alto de base, ponto baixo de base. Tira uma vez, agora a gente tira tudo de uma vez só, fazendo assim os 2 pontos altos fechados juntos e ficando um lequezinho de 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos. 1, 2 correntinhas, laça o fio. Agora a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta correntinha nós vamos fazer novamente os 2 pontos altos fechados juntos. Tira uma vez só e deixa a alcinha na agulha. Novamente, laça o fio, puxa, tira uma vez só. Agora a gente tira tudo de uma vez só, formando os 2 pontos altos fechados juntos. 1, 2 correntinhas, vamos voltar no mesmo ponto baixo de base e fazer mais 2 pontos altos fechados juntos. Tira uma vez só, deixando a alcinha na agulha, laça o fio, puxa, tira uma vez só. Ficamos com 3 alcinhas, agora tira tudo de uma vez só. 2 correntinhas, novamente, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos de base. Então, aqui no quinto, nós vamos fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Tira tudo, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto baixo de base. 2 correntinhas de separação. Laço o fio novamente. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai rodear todo o nosso trabalho sempre com esses mesmos pontos. Então, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos. Pula 4 pontos baixos de base, vai no quinto e repete a mesma coisa, sempre com 2 correntinhas de separação de um leque para outro. Então, eu vou rodear todo o meu trabalho sempre fazendo a mesma coisa. 2 pontos altos, pulo 4 pontos baixos, vou no quinto, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos fechados juntos. Agora, 2 correntinhas de separação. Então, vamos trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Terminada a nossa carreira, então aqui fiz meu último leque, 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui naqueles 2 pontos altos fechados juntos no primeiro leque e vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos cortar o nosso fio e arrematar, certo? Eu fiquei com um total de 56 lequezinhos, tá? Se vocês forem fazer, por exemplo, um centro de mesa, nesse modelo, o que vocês têm que cuidar? A gente precisa terminar com um total de leque que seja divisível por 4. Por quê? Porque cada motivozinho aqui, ó, da flor aqui, vai ser usado 4 lequezinhos para fazer cada um desses motivos. Então, deixa eu mostrar, tá? Então, tem que ser um número que seja divisível por 4 de total de leques para dar certo o nosso trabalho. Então, agora eu vou arrematar meu fio, cortar e dar continuidade fazendo as nossas folhas. Pronto, vamos começar as nossas folhas. Como eu falei para vocês, eu tô usando a linha Bela da Pinguim na cor 2609, tá? A agulha é a mesma, de 2,5. Então, vamos dar início fazendo o nosso nozinho inicial. Agora, a gente vai escolher qualquer lequezinho, tá? Nós vamos vir aqui entre um leque e outro, tá? Daquelas 2 correntinhas de separação entre um leque e outro. E nós vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos vir aqui novamente naquelas 2 correntinhas de separação entre um leque e outro, na próxima, as 2 correntinhas, e vamos fazer um ponto baixo.
certo? Então, agora, nós vamos fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nós vamos contar aqui. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente vai voltar aqui, ó. Na terceira correntinha, então, essa aqui que tá na agulha, 2, 3. Vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Laço o fio, vamos na próxima correntinha e vamos fazer meio ponto alto. Puxa o fio e agora tira tudo de uma vez só. Agora, laço o fio novamente, próxima correntinha, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha, meio ponto alto. Então, vem na alcinha, puxa e agora a gente tira tudo de uma vez só. Próxima correntinha, um ponto baixo. E na próxima correntinha, vamos terminar a nossa primeira folhinha fazendo um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, vamos vir aqui na próxima alcinha de separação entre um leque e outro e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Laço o fio, vamos vir aqui, ó, no meio do nosso próximo lequezinho depois do ponto baixo, aqui no meio, e vamos fazer um ponto alto. Feito isso, vamos subir 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vamos voltar na terceira correntinha, então, 1, 2, 3. Vamos voltar na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Laço o fio, próxima correntinha, um ponto meio alto. Laço o fio, próxima correntinha, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha, meio ponto alto. Então, tira tudo de uma vez só. Próxima correntinha, um ponto baixo. E a gente vai finalizar essa folhinha na próxima correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui, ó, a nossa primeira folhinha é um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Essa folhinha é a mesma coisa. Agora, a gente vai fazer a folhinha a central. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós vamos fazer essa folhinha aqui. A diferença dessa folhinha para as outras é que ela vai ter um ponto alto maior. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Volta na terceira correntinha, 1, 2, 3 e faz um ponto baixo. Próxima correntinha, meio ponto alto. Puxa o fio e tira tudo de uma vez só. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha também um ponto alto. Próxima correntinha, meio ponto alto. E agora, na próxima, um ponto baixo. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo na mesma correntinha que a gente fez o ponto baixíssimo da outra folha. Então, nós vamos vir aqui e vamos finalizar essa folhinha com um ponto baixíssimo. Então, essa folhinha aqui, que é a folhinha central, ela ficou com um ponto baixo, um ponto meio alto, 3 pontos altos, um ponto meio alto, um ponto baixo e finaliza aqui com um ponto baixíssimo no mesmo lugar que a gente finalizou anterior, certo? Porque as 3 folhinhas centrais, elas vão ficar todas juntas. Agora, nós vamos para a terceira folhinha central, então nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta aqui na terceira correntinha, faz um ponto baixo, agora meio ponto alto,
um ponto alto, mais um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos vir aqui onde a gente finalizou as outras duas folhinhas e vamos finalizar essa também com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Agora a gente vai contar aqui, ó, nesse cabinho aqui que sobrou, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta correntinha, nós vamos vir aqui e fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vem aqui no meio do lequezinho, aonde a gente tem um ponto alto e faz outro ponto alto. Prontinha, as nossas três folhinhas centrais estão prontas. Então, aqui é a primeira, a solitária aqui, e as três juntas do meio. Agora, a gente vai fazer mais uma desse lado. Então, a gente vai ficar com um total de 5 folhas em cada motivozinho, tá? Então, o meu último aqui foi o ponto alto. Agora, a gente vai repetir o processo que a gente fez aqui nesse lado. Então, vamos fazer duas correntinhas. Vem aqui nas duas correntinhas entre um leque e outro e faz um ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vamos voltar aqui na terceira correntinha e começar a fazer nossa folhinha com um ponto baixo. Laço o fio, próxima correntinha, meio ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha, outro ponto alto. Agora, na próxima correntinha, um meio ponto alto. Próxima correntinha, um ponto baixo. E na próxima correntinha, a gente finaliza fazendo ponto baixíssimo. Então, vocês podem perceber que todas as nossas folhas, a gente vai finalizar fazendo o ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui entre um lequezinho e outro, naquela alcinha de duas correntinhas, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas. Então, agora a gente vai começar um outro motivo, tá? Aqui a gente fez um motivo que já tá pronto. Até aqui, agora a gente vai começar mais um. Então, 5 correntinhas, vem no espaçozinho de duas correntinhas entre um leque e outro e faz um ponto baixo. Vamos iniciar, então, as nossas folhinhas novamente. Eu vou fazer mais uma vez junto com vocês, para vocês gravarem direitinho como que faz. Então, vamos subir 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos voltar na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Próxima correntinha, meio ponto alto. Agora, um ponto alto. Mais um ponto alto. Cada ponto em uma correntinha de base, tá? Próxima correntinha, meio ponto alto. Próxima correntinha, um ponto baixo e finalizamos com um ponto baixíssimo na próxima correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui no espaçozinho entre um leque e outro e faz um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas, laça o fio, vem aqui no meio do próximo leque e vamos fazer um ponto alto. Vamos subir 14 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vamos voltar na terceira correntinha e iniciar nossa folha com um ponto baixo. Agora, meio ponto alto na próxima correntinha, um ponto alto, mais um ponto alto. Cada ponto em uma correntinha de base. Agora, meio ponto alto, um ponto baixo e finaliza a nossa folha fazendo um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Sobe 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Então, sempre lembrando que essa folhinha central, ela vai ter um ponto alto a mais do que todas as outras. Então, vamos voltar aqui na terceira correntinha e iniciar a folha com um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, cada um em um ponto de base, nunca esquecendo disso. Agora, o meio ponto alto, um ponto baixo, e vamos voltar aqui onde que a gente já finalizou com um ponto baixíssimo a outra folha, e vamos finalizar essa também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, volta aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Agora, meio ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo, e vamos finalizar onde a gente finalizou as outras duas folhas com um ponto baixíssimo. Depois elas se ajeitam, tá, pessoal? 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir aqui nesse cabinho aqui que ficou e contar. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na quarta correntinha nós vamos fazer um ponto baixo. E agora 2 correntinhas. 1, 2. Laço o fio, volta aqui no meio do nosso lequezinho, onde tem o primeiro ponto alto que a gente fez, e vamos fazer outro ponto alto. 1, 2 correntinhas, ó, vai ficar assim. Vamos vir aqui entre um leque e outro, naquelas 2 correntinhas, e fazer um ponto baixo. Agora a gente vai fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volta na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Agora, meio ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo, finaliza com um ponto baixíssimo, sempre lembrando que cada ponto é em um ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui no espaçozinho entre um leque e outro e faz um ponto baixo. E agora a gente vai recomeçar tudo de novo. Deu as 5 correntinhas, depois faz a primeira folha, as 3 centrais e a última folha. Então, nós vamos trabalhar do jeitinho que a gente fez esses 2 motivozinhos até o final, até chegar aqui onde que a gente começou com um ponto baixo e finalizar a nossa carreira. Então, eu vou terminar toda a minha volta, fazer todas as minhas folhinhas, para que a gente possa dar continuidade no nosso vídeo.